E aí, nobres ANCAPs, quem vos fala, Rodinho ANCAP, e vamos contar hoje a viagem aí do Paulo Cogos num podcast que ele fez ontem, o Texugo Podcast. Pós-medievo, né? Ele vai falar que a propriedade privada é uma concessão do governo, do contrato social, seja lá o nome que ele quiser dar, porque ela aumenta o PIB. Mas não é por isso que nós defendemos a propriedade privada, é porque ela é um direito do homem, ela é uma extensão da dignidade humana que promove a virtude. Essa é a diferença entre o pensamento medieval e o pensamento liberal. No pensamento liberal, a propriedade privada corre o risco de acabar se a ideologia vigente, se o governo disser que ele tem um outro projeto para a sociedade. Ao passo que no pensamento medieval, não. Um governo não pode tirar o seu direito que foi dado por Deus. Não, que viagem do Paulo Cogos, hein? Quanta coisa errada aí. Vejam só que coisa estranha essa notícia. Ferramenta para calcular o PIB só foi criada em 1937, século XX. E realmente, no século XX havia muito liberal de fato, que tinha essa mentalidade mesmo, uma mentalidade utilitarista, mas ele está falando do liberalismo em si. É muito estranho. E uma Wikipédia básica aqui, o John Locke, ele nasceu em 1632 e ele morreu em 1704, conhecido como o pai do liberalismo. Aí o Paulo Cogos vai ficar concentrado apenas em liberal do século XX, que realmente, boa parte, tinha essa mentalidade mesmo, pelo PIB, né, uma coisa bem utilitarista mesmo. Até o Rothbard, o pai do anarcocapitalismo, comenta que o século dele, do século XX, é de um liberalismo bem degenerado mesmo. O que o Cogos está fazendo aí não tem cabimento mesmo, uma coisa que não faz nenhum sentido. E por mais que eu seja ANCAP e discorde do Locke, porque o Locke de fato ele defendia Estado, eu acho que é uma incoerência da parte dele, ele não defendia o Estado com essa visão de PIB e a propriedade privada sendo uma concessão por causa desse PIB. Não, ele defendia o Estado sim erroneamente, mas justamente por causa da propriedade na visão dele. A defesa da propriedade vinha antes do Estado. Tá aqui, ó. O Locke dizia que todos os homens, ao nascer, tinham direitos naturais, direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para garantir esses direitos naturais, os homens haviam criado o Estado. Óbvio, isso aqui é uma balela, criar o Estado para garantir propriedade privada. Mas é um direito natural, segundo o Locke, segundo o pai do liberalismo. Então a propriedade é algo central para o Locke, não uma concessão para ter um utilitarismo aí, PIB maior. Por isso que eu não sou um liberal, eu sou um libertário de inspiração medieval. E é até meio irônico que o rapaz do podcast que está entrevistando o Cogos, ele tem uma bandeira da cobrinha atrás dele, justamente uma bandeira que surgiu na Revolução Americana, de inspiração justamente liberal do John Locke, que acabou também, como consequência, tendo a Declaração de Independência dos Estados Unidos, com a famosa frase: todo ser humano nasce com direitos inalienáveis, dados pelo Criador, por Deus. Está na Constituição Americana, a liberdade, vida, busca pela felicidade. Isso é John Locke. Até mesmo o Thomas Jefferson, ele admite que o Locke foi a maior inspiração dele. Quem já leu o Locke, bate o olho na Declaração Americana, vê que ali é muito Locke mesmo, assim, é bem lockeano mesmo, sabe? Enfim, John Locke defendia direito natural e ainda um direito natural vindo de Deus. Ele era protestante. Mas eu acho que nem é por isso que o Paulo Cogos está querendo desmerecer o liberalismo, né? Pelo fato de o pai do liberalismo ter sido um protestante. Eu acredito que deve ter a ver com a Igreja Católica falando contra o liberalismo, né? Que é incompatível com a Igreja Católica. Eu acho que é por causa disso que ele tenta forçar tanto, né? Se distanciar do liberalismo, por mais que seja de uma forma totalmente falsa, e como eu mostrei para vocês, tudo que ele disse aí é falso, assim, tudo errado mesmo. De todo modo, é ridículo isso do Paulo Cogos, né? Ele diz nesse podcast que ele é mais especialista na economia, mas historicamente tá, assim, péssimo, né? Então, mas eu acho que não é só uma questão de não saber história de fato, né? Eu acho que é uma questão mais de forçar a barra, porque na visão dele religiosa, liberalismo é proibido, então ele se afasta. Deve ser isso, não é possível. Como o John Locke falava de tolerância religiosa, talvez isso também possa incomodar o Cogos, ele quer se distanciar também, né? Porque ele é mais teocrático, né? Se bem que talvez o Cogos não saiba, mas o John Locke defendia tolerância, mas não tanto também assim, né? Porque ele falava que ateu não tinha que ser tolerado, não, porque ateu é algo muito nocivo para a sociedade
E isso aí não podia ser tolerado, né? De todo modo, por mais que o pai do liberalismo tenha suas contradições, é injusto isso que o Cogos disse, né, no vídeo dele, né? É uma coisa bem injusta mesmo. Recortes, assim, cronologias totalmente doidas. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo, então até a próxima.